Olá pessoal, eu sou Charbel Chaves, sou fotógrafo e professor de fotografia, idealizador do curso Fotógrafo Empreendedor, e a gente está aqui para falar de mais um tema importante para a nossa carreira na fotografia de forma profissional, né? Se você vive ou quer viver de fotografia, precisa pensar em coisas do negócio, coisas da empresa. E eu tenho que confessar que esse tema aqui é um tema que já estava na minha cabeça, no meu coração há um tempo, e eu estava meio que fugindo dele. Porque tem cara de que pode virar assim aconselhamento conjugal, né? Aconselhamento matrimonial. Porque apesar da gente achar que a vida da empresa, a vida dos negócios é uma coisa e a vida familiar é outra, na prática não é. Na vida de todo mundo essas coisas se misturam, né? Então é muito importante para os negócios e para a família também a gente lidar com essa questão da relação entre o casal e o negócio de uma das duas pessoas, ou das duas pessoas, né? A vida familiar e a vida profissional daquelas duas pessoas, né? Então, que relevância tem isso para quem quer empreender na fotografia? Olha, tem uma relevância enorme, enorme. E às vezes é o que pode destruir a sua carreira na fotografia, ou pior ainda, destruir o seu casamento. Então, eu sempre me aproximei desse tema, ou dessas ideias que me surgiam sobre esse tema, com cuidado. E esse problema, eu ganhei visibilidade sobre ele por causa de alguns alunos e alunas que chegam aqui na mentoria e no meio do processo todo a gente acaba esbarrando nessas questões de apoio familiar ou não, de dinâmica da família, e é uma coisa assim muito delicada mesmo, porque não dá para generalizar fórmulas, generalizar soluções, porque os problemas também não são todos iguais, né? Os motivos pelos quais as pessoas têm problemas na relação profissão e casamento também são muito pessoais, né? Então é realmente uma área delicada para mim. Então eu vou tratar com bastante cuidado, de maneira um pouco mais genérica, mas eu espero sinceramente que lance algumas luzes, algumas soluções. Eu vou dar algumas ideias aqui, algumas estratégias. Espero sinceramente que lance algumas soluções, porque o tema é importante, é importante. Ele afeta o seu negócio, afeta a sua família, e eu já de cara quero dizer que eu considero inegavelmente a paz familiar, o sucesso familiar mais importante do que o sucesso nos negócios. Isso é informação dada, fixa na minha cabeça, tá? Mas como o nosso canal aqui é sobre como fazer você viver da fotografia, como você tirar seu sustento, ser um profissional da fotografia, é impossível eu não voltar meus olhos para a questão no seguinte sentido: a gente precisa conciliar as questões casal-profissão, visando também, aqui por força da vocação do canal, visando o sucesso da fotografia, tá? Eu quero que as pessoas vivam de fotografia, por isso que eu gravo os vídeos aqui, tá? Antes de mais nada, lembrando agora, se você tá sempre aqui no canal, gosta do conteúdo, já dá um joinha aqui pra gente, isso ajuda demais. Se você puder participar com seus comentários, não espero que você ponha assim, seu caso pessoal ali de dramas familiares, não, seja discreto, né? Mas se você quiser dar ideias, complementar as ideias, trocar ideia aqui com a gente nos comentários, é muito bom isso, porque isso ajuda a gente a aperfeiçoar, aprofundar e a expandir os temas do canal. Tá joia? Se você puder compartilhar, seguir o canal, ligar o sininho, aquela coisa toda que você já conhece do YouTube, vai ajudar demais, tá? Vamos lá. A primeira reflexão que eu queria fazer, que eu acho que é muito boa para a gente estabelecer as bases da conversa aqui, é como que as pessoas começam na fotografia. Né? Eu vejo muita gente começando e vejo muita gente andando na fotografia. Né? Na mentoria a gente recebe mais pessoas que estão já caminhando na fotografia. Mas nos cursos mais básicos a gente vê as pessoas entrando na fotografia. E elas entram na fotografia por basicamente 3 motivos. O primeiro motivo é uma oportunidade que a fotografia dá, outra é pelos desejos que ela tem em relação à fotografia, o emocional dela em relação à fotografia, as percepções emocionais, ou necessidade financeira, quer realinhar uma outra profissão, quer ter uma renda extra, ou precisa, ou ficou desempregado, quer ter uma nova profissão, quer construir
uma nova carreira, né? As 3 maneiras de entrar na fotografia, os 3 motivos pelos quais as pessoas entram na fotografia são legítimos, não tem problema nenhum nisso. Muitas vezes as pessoas entram por causa dos 3, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesses 3 passos. A primeira coisa é assim, a oportunidade que a fotografia representa para uma determinada fase da vida. Esse tema aqui pode parecer mais voltado para mulheres, talvez, mas não necessariamente. Eu já vi, é mais predominante, mas não necessariamente. A gente vê essas coisas acontecerem com homens e mulheres. Então, por isso que eu pus aqui o título do vídeo, O Meu Cônjuge Não Me Apoia, né? Acho estranhíssima essa palavra cônjuge, mas é a palavra certa, né? Meu cônjuge não me apoia. Então, se você é homem, não se sinta excluído. Isso aqui é um papo para as mulheres e o contrário também não, tá? Vamos pensar na oportunidade que a fotografia traz para muita gente. Vamos pegar, por exemplo, alguém que tem filhos pequenos, e aí os filhos já estão assim, numa fase mais escolar, 6, 7 anos, e a pessoa fala assim, cara, eu dei uma parada na minha profissão para cuidar dos filhos, e agora eu quero voltar para o mercado, mas a profissão que eu tinha, estou desatualizado, acho que está mais fácil eu começar uma nova profissão. E outra, eu não queria aquele negócio do cartão de ponto, da rotina de trabalho num escritório, numa indústria, alguma coisa, que é uma coisa mais flexível. Por quê? Porque eu quero conciliar a minha vida familiar com a nova profissão. Olha que legal isso. Isso é um desejo muito legítimo e muito orgânico, né? Você ter um trabalho que se amolde melhor às suas relações familiares é muito bom. Tem problemas nisso? Tem. Quando a gente fala, muita gente tem a ideia de que vai conseguir separar trabalho de família. Eu acho isso uma utopia muito grande, muito grande. Pode ser que seja o meu jeito pessoal de ver, né? Mas eu acho utópico isso. As coisas sempre vão se tocar e uma interferir na outra. Por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui, né? Mas vamos pensar assim, se o desejo é ter uma nova carreira, uma nova atividade, que não seja conflitante com a vida com os filhos pequenos, com a rotina escolar, assim, poder tirar umas férias mais flexíveis e viajar com a família, alguma coisa assim, veja que motivação nobre. Você está querendo um trabalho que te realize, que seja legal, que dê um dinheiro e que não seja ruim para a família, né? Então, ter consciência disso e conversar com o cônjuge sobre isso, cônjuge, essa palavra é estranha, né? Conversar com o cônjuge sobre isso é muito importante, muito importante. E é nobre, né? Você quer uma coisa boa para sua família e boa para você também. Você quer uma nova carreira, né? Todo mundo pode e até deve querer uma carreira, né? Então, a fotografia, ela dá essas oportunidades. Como existem muitas áreas diferentes na fotografia, você tem uma variedade enorme de formatos de trabalho. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você quer trabalhar só de sábado, vá para a área de casamentos, por exemplo. Casamento é praticamente só de sábado. Se você quer trabalhar só com crianças, só em eventos curtos, não quer um evento grande como casamento, festinhas infantis. Se você quer trabalhar em casa, você pode fazer fotografia de produto, monta um estúdio pequeno em casa para fotografia de pequenos produtos. Você gosta de interagir com as pessoas, mas quer trabalhar só com horário marcado e em casa. Monta um estúdio pequeno de retratos corporativos, por exemplo. Você quer trabalhar no horário que as crianças estão na escola, horário comercial, mas elas estão na escola. Você pode trabalhar, por exemplo, com fotografia de gastronomia, né? Muitas vezes você vai fotografar na sua casa, mas muitas vezes vai fotografar no restaurante. Geralmente no começo da manhã é muito bom, porque o movimento é menor e você está ali no horário comercial, né? Você quer trabalhar só com edição de imagens, ficar no computador. As crianças estão na escola, você está no computador. Você não precisa necessariamente nem ser fotógrafo, você precisa gostar e entender de fotografia. Né? Então, você pode trabalhar como editora de imagens para outros fotógrafos. Conheço várias pessoas que fazem isso. Né? Então, se você gosta de computador, de software, se sente bem, tem um home office ali, um cantinho na sua casa, ótimo. Né? Então, você pode ter uma infinidade de formatos, de nichos na fotografia que se harmonizam com a sua rotina familiar. Então, isso é uma oportunidade.
Lembrando disso, eu tenho um e-book sobre áreas da fotografia, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo, para você baixar, é gratuito, e você dá uma olhadinha lá em mais de 20 áreas da fotografia, as demandas que cada área tem, acho que vai ajudar a esclarecer também. Outro motivo pelo qual as pessoas se aproximam da fotografia é pelos atrativos da fotografia. A fotografia é muito vista como arte, muito vista. Ela não é a priori arte. Fotografia é uma técnica, é um conjunto de técnicas, mas ela pode ser usada para fazer arte, né? Eu ainda vou gravar alguns vídeos sobre isso, porque é uma polêmica, parece que quando a gente fala que a fotografia não é arte, parece que eu estou diminuindo a fotografia. Não, muitas coisas técnicas que não são arte, mas podem ser feitas com arte, ser feitas com carinho, com capricho, são muito importantes e movem o mundo, né? Por exemplo, você pode falar assim, engenharia não é arte. Não é mesmo, a priori, friamente, engenharia não é arte. Mas olha como é belo e como é importante ter alguém que faça os cálculos corretos de uma ponte. Eu vejo pontes grandes, eu acho uma das coisas mais bonitas da engenharia são as pontes. Eu acho é simbólico, né? Também vejo com um olhar meio poético assim sobre o objeto, mas é muito importante, graças a Deus que existem tantos engenheiros competentes que fazem pontes que ficam como pontes, né? Que não caem, né? Então, assim, muita coisa que não é arte a priori é muito, muito importante. Então, dizer que algo não é arte não é desmerecer este algo. Ponha isso na cabeça. Agora, no caso da fotografia, ela é uma daquelas atividades que está ali na fronteira entre a técnica e a arte, entre o ofício, a feitura e a expressão. Vou dar outros exemplos de outras atividades que estão assim. A arquitetura é assim, a gastronomia é assim, música é assim, muitas vezes você tem música tá mais no campo da arte, né? Mas você tem músicas assim feitas com uma função mais didática, por exemplo, que servem a outra área, né? Mas gastronomia e arquitetura, por exemplo, são dois exemplos de coisas bem parecidas com a fotografia nesse sentido. Elas são um conjunto de técnicas muito denso e tem o pé na arte. Então, assim, para a gente não desagradar os mais artísticos e mais poéticos, né? E eu entendo isso. A fotografia é uma atividade híbrida. Ela está cheia de técnica, assim como a música também, né? A música, definitivamente, a gente põe no campo da arte a priori, né? Mas é cheio de técnicas ali, né? Cheio de procedimentos, cheio de treinamentos, cheio de coisas ali que você faz com uma certa rotina, né? Então, dizer que a fotografia não é arte não é desmerecê-la, mas você precisa pensar que um atrativo que a fotografia tem para todo mundo é a beleza, né? Então, assim, é muito fácil ver beleza na fotografia, é muito evidente a expressão do belo e a expressão pessoal de muitos fotógrafos, né? Tem alguns fotógrafos que eu admiro demais, eu vejo as fotos e eu falo assim, cara, isso é muito ele. É muito a linguagem desse fotógrafo, né? Então, esse atrativo do belo, de ter uma atividade que dá dinheiro, que pode ser feita com flexibilidade, muitas vezes na sua casa, e que é bela, cara, isso é uma coisa maravilhosa. Muita gente que está em muito trabalho opressivo aí gostaria de ter a oportunidade e a possibilidade de ter um trabalho belo, né? Então, esse desejo pelo belo também é um atrativo muito grande. Outra coisa que traz as pessoas muito para a fotografia é a necessidade de ganhar dinheiro, né? Então tem muita gente que nem vê muita beleza no que faz, na própria fotografia que faz, mas faz uma fotografia bem pragmática, aquela fotografia assim, para pagar as contas, né? Vamos pegar assim, ó, eu tenho um amigo que é da área de foto de produtos, eu falo assim, cara, você faz umas fotos sensacionais. Eu falo, cara, meu cliente achando que está sensacional, tá bom, eu quero que ele pague, entendeu? E ele faz com muito capricho, né? Eu olho e falo assim, cara, esse cara manda bem. E dentro dele, isso não está contando muito, ele quer o serviço bem feito, que o cliente goste, que pague os boletos, entendeu? Então, esse também é um aspecto. Ninguém é assim só necessidade, só desejo, só oportunidade. A gente mistura essas três coisas, né? A gente deseja e entra na fotografia pelo conjunto, né?
Quando eu estou aqui no vídeo explicando, parece que as coisas são muito nas caixinhas, assim, né? Mas não é assim na vida real. É só para explicar mesmo. Agora, quando você entra na fotografia, existem algumas objeções comuns que a sua família, se você é solteiro, ou seu cônjuge, se você é casado, ou até seus amigos, costumam ter, ou até você mesmo pode ter essas objeções. Então, a primeira objeção que eu listei aqui para a gente pensar é os custos iniciais, né? Talvez seu cônjuge fale assim, nossa, mas nós estamos apertados, você ainda vai gastar com esse negócio, né? Então, eu queria esclarecer um pouquinho qual que é o custo mínimo para você entrar na fotografia, qual que é o primeiro roteirinho. Bom, eu já falei em outros vídeos e certamente vou falar em muitos outros que virão pela frente, sobre assim, a base técnica. Você precisa aprender técnica básica, pós-produção, iluminação e composição. São 4 áreas da fotografia que você precisa aprender. Geralmente, as pessoas que não têm muito tempo para estudar, o que é não muito tempo? Assim, 1 hora por semana, 2 horas por semana vão estudar, vão demorar assim de 6 meses a 1 ano para estudar essas coisas minimamente. Essas 4 coisas, técnica básica, iluminação, composição e pós-produção, dá para você passar o resto da vida se aperfeiçoando. Veja bem, o que eu estou falando é assim, ó, um corpo básico de conhecimento que te sirva para se lançar no mercado, né? Geralmente as pessoas vão demorar de 6 meses a uns 10 meses para vencer esse conjunto. Então você precisa fazer cursos e ter uma câmera, né? Que câmera? Basicamente, hoje em dia, aqui na data que eu estou gravando esse vídeo em 2021, então se você estiver assistindo em outra data, considere aqui a data, né, para termos de cálculo. Mais ou menos você vai gastar inicialmente entre 4 e 5 mil reais com um equipamento básico, uma câmera básica, uma lente, cartão, bateria, uma mochilinha, entre 4 e 5 mil reais. Dá para começar com menos? Dá. Compra usada esse equipamento para o primeiro, segundo ano de treinamento, os primeiros trabalhos, tranquilamente. Então, esse seria um custo. Um segundo custo seria um computador, um notebook, pode ser, e um HD externo para backups, que vai ficar aí também entre 3, 4, um pouco mais, talvez, mil reais, para montar o seu primeiro setup. Então, veja que em termos de investimento, fora cursos, você vai gastar ali em torno de 8 a 10 mil reais para começar na fotografia, não muito simploriamente, mas também sem gastar muito, né? 10 mil reais para começar uma nova atividade, em termos de equipamento, em termos de estrutura, é pouco, poucas atividades você consegue começar com menos de 10 mil reais. Então, isso é uma vantagem na fotografia, mas eu entendo que é muita grana para muitas famílias, né? Agora, você tem que pensar também que esses 10 mil reais estão distribuídos aí no primeiro ano, você pode parcelar e faz parte do empreender. Algum aporte inicial você vai ter que fazer. Dá para começar assim com uma câmera que você já tem, às vezes uma câmera emprestada, né, uma câmera usada, como eu já disse. Então, assim, tem mesmo essa questão dos custos iniciais, mas a fotografia não é uma atividade tão cara para começar. Depois que o dinheiro vai entrando, que os primeiros trabalhos vão entrando, você vai começar a realimentar o negócio e vai evoluindo. O computador é uma coisa que geralmente as pessoas já têm, muita gente já tem. Então, você pode considerar aí que é menos esses 3, 4 mil reais do computador, né? É muito bom ter um computador para usar só para o seu trabalho fotográfico, para não começar a fazer mistura e perder informações, tem uns cuidados aí, mas a gente trata disso em outro vídeo. Outra objeção comum que a família pode ter, o cônjuge pode ter, e às vezes até você pode ter, será que esse negócio de fotografia não é uma coisa muito vida de artista? Muita coisa de bicho grilo, assim? Pode ser. Tem muitos fotógrafos que são assim, meio viagem na maionese, vida de artista, meio bicho grilo. Meio aquele negócio que meio que não saiu da adolescência, né? Não saiu de um sonho de poetizou a profissão. Agora, a fotografia, a carreira, tem coisas poéticas na carreira? Tem muitos. Eu não consigo não dizer isso, né? Talvez para as pessoas mais pragmáticas que eu, façam assim, esse daí é o cara poeta que viaja na maionese. Pode ser, mas muita gente
que é mais artista, vamos dizer assim, no estilo de ser, do que eu, me acha muito frio, muito seco, muito do negócio, muito capitalista, né? Então, assim, é um dilema muito pessoal, né? Mas, assim, o que você precisa fazer é ajustar a expectativa no seguinte sentido: tem a parte bela, a parte estética, a parte da criação, da criatividade, da arte, mas tem o outro lado que a gente insiste tanto aqui no canal, que é a vida dos negócios, a vida do empreendedorismo, do empreender, do trabalhar, do construir a carreira, construir a profissão, construir a empresa, né? E esse lado soa meio frio mesmo para quem é meio artista. Mas o negócio de vida de artista soa meio viagem da maionese para quem é muito pragmático. O que acontece? A carreira de fotógrafo vai bem quando você consegue conciliar as duas coisas. Esse lado empresário, administrador, gestor, ele deve existir para que a arte, a criatividade, a estética, a sensibilidade, a sua expressão pessoal floresça. Se você só tiver isso, vai morrer, porque aí fica financeiramente insustentável. Se você for muito frio e não tiver criatividade, sensibilidade, um olhar poético para as coisas também, você vai ser um cara muito seco, mal visto pela clientela. Também não vai muito adiante. O que a gente precisa fazer é o nosso lado empreendedor servir o nosso lado criativo, o nosso lado expressão pessoal, o nosso lado poético, talvez também. Mas essas duas coisas precisam se casar para que o projeto de empreendedorismo na fotografia, o projeto fotógrafo empreendedor, vingue na sua vida, tá? Para isso que a gente tem o canal aqui. Então, se você não deu um like ainda, só essa dica já devia valer um like. Bom, outra objeção que é comum com o cônjuge, né, na relação do casamento, assim, com a fotografia, é ter ciúmes, né? Na fotografia, muitas áreas da fotografia, a gente lida com pessoas, né? Eu atendo muitos homens, muitas mulheres e tenho contato comercial com pessoas, né? E como a gente está numa área assim de sensibilidade, poética, beleza, isso pode despertar algum ciúme, né? Ciúme é uma coisa muito, muito variável entre os casais, né? O que se chama de ciúme, às vezes é uma coisa doentia, às vezes é só um zelo, né? E também tem aquela coisa assim, você já deu motivos para o outro ter ciúme, né? Então, é uma coisa complexa, né? Eu não sou da área de aconselhamento de casais, não vou me aprofundar aqui. Mas uma objeção comum é ciúmes. O que você pode fazer com isso? Você pode escolher áreas da fotografia onde o seu objeto fotográfico não seja necessariamente a pessoa, ou seja uma área da fotografia um pouco mais seca, mais comercial. Por exemplo, fotografia de gastronomia, fotografia de produtos. Como o seu objeto não é a pessoa, talvez isso ajude ao seu cônjuge mais ciumento a não ficar muito preocupado, né? Tá certo que por trás de toda fotografia de produto, seja arquitetura, gastronomia, carros, você está sempre lidando com pessoas, porque o seu cliente é uma pessoa, né? Então, sempre existe a relação pessoa com pessoa na fotografia, nossos clientes. Agora, isso existiria em qualquer outra atividade. Se você fosse para uma fábrica trabalhar, apertando um parafuso, você tem colegas de fábrica, você tem chefe, você tem subordinados. Então, o ciúme é uma objeção comum, mas é um risco e é um fator presente em qualquer atividade, né? A não ser que você seja uma pessoa fechada num quarto, mexendo com números da Bolsa de Valores o dia inteiro, aí você não tem contato quase nenhum com ninguém, você tem contato com os números, né? Mas a fotografia não é assim. Então, a questão dos ciúmes precisa ser considerada também. Uma última objeção, que eu acho que é muito comum, não uma objeção, mas uma reclamação, é a expectativa de resultados imediatos, principalmente resultados financeiros imediatos. Então, eu gosto muito de conversar com pessoas que estão começando na fotografia, e eu vejo que é um bom sinal quando a pessoa pergunta assim, ó, quando que eu começo a ganhar dinheiro com fotografia, né? Por quê? Porque essa pessoa ela não está iludida, ela quer saber onde ela está pisando.
E eu posso dar essa resposta. Você precisa ter, eu não posso te dizer necessariamente quantos meses vai levar, mas você precisa ter essa base técnica bem formada, você precisa estudar um pouco sobre negócios para empreender, né, se formalizar, criar a sua empresa minimamente. E aí depois você vai começar, vai para a guerra, que a gente fala, garimpar seus clientes, formar seu portfólio, começar a entrar num movimento comercial. Quanto tempo isso demora? Bom, quanto mais tempo você tiver para se dedicar, mais rápido tudo isso acontece. E como eu falei lá atrás, que muitas vezes a fotografia é vista como uma oportunidade de gastar poucas horas da semana com a atividade, pode ser que se você tiver poucas horas para dedicar, muito poucas horas para dedicar, você demore muito para ter resultados. Pode ser, né? Dependendo da área, os resultados vêm logo. E dependendo da personalidade também. Porque a gente precisa ter um certo gosto ou uma certa inclinação para aprender, pelo menos, a ser comercial, a dar o seu orçamento, negociar, aprender a lidar com pessoas, né? Muita gente que não tem esse lado fala assim, mas então não vai ser para mim. Eu posso te garantir que pode ser para qualquer pessoa, porque eu não tinha essas qualidades e consegui desenvolver. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei vender. Mas vender é algo que qualquer pessoa aprende a vender. Negociar, pichinchar, aprende a vender. Eu acho muito mais fácil a pessoa desbloquear da questão, da objeção assim, eu não sei vender. Eu acho muito mais fácil essa pessoa aprender a vender do que aquela objeção assim, eu não sou criativo, que também é outro mito. Todo mundo é criativo, todo ser humano é criativo. Se você é humano, você é criativo, porque criatividade é uma característica humana, de todo ser humano. Então, assim, a pessoa que acredita que não é criativa, geralmente tem mais dificuldade para vencer isso do que a pessoa que acredita que não sabe vender. Não saber vender, não saber negociar, é mais fácil do que ser criativo. Tá? É mais acessível. Não sei se mais fácil é a palavra certa, mas é mais acessível dar esse pulo. Tá certo que tem pessoas que são assim, talvez alguns vendedores experientes estejam vendo esse vídeo e falam assim, não é assim. Então, o que acontece é que assim como a criatividade, tem pessoas que já nascem inclinadas com essas facilidades. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, as pessoas que acreditam que não têm essa inclinação, pode ser que elas estejam corretas, elas não tenham mesmo, elas ainda assim podem alcançar um bom nível de desempenho nas vendas e na criatividade também, simplesmente se esforçarem, tá? E se tiverem uma orientação, técnica correta, treinamento, chega lá, todo mundo chega lá, tá? Agora, vamos falar aqui de algumas estratégias, eu quero dar aqui 4 estratégias que você pode usar para ir construindo a harmonia entre o seu casamento, a sua relação emocional, familiar, com a sua relação profissional, com a sua carreira. A primeira é converse, envolva o seu cônjuge, converse com ele sobre os seus planos. Diga quais são as possibilidades, o que você está vendo, deixa ele saber do que você está fazendo, o que você está pretendendo fazer, e estabeleça junto com ele condições. Abra assim o jogo dizendo assim, eu vou precisar de determinadas horas por semana, determinados momentos para fazer isso. Podemos fazer assim? Pelo menos nessa fase inicial? Então, conversar é uma coisa fundamental para os negócios, mas ainda mais fundamental para o casamento. Então, se você tem uma relação amorosa que tem esses riscos de atrito, não conheço melhor remédio do que conversar. E conversar também envolve atritos, né? Conversar também é negociar, conversar é ceder, é ouvir o outro, é falar, é buscar seu espaço para falar. Então, tem que ter conversa. A primeira estratégia mais básica que eu podia lembrar é essa: converse. Conte os seus anseios, as possibilidades, e estabeleça em conjunto condições. Porque se foi estabelecido, você pode dizer assim, nós conversamos e ficou estabelecido, estou jogando dentro das regras que nós estabelecemos. Tá? Uma negociação, já começa a negociar aí. A segunda estratégia que eu acho que é muito importante, que ajuda, seja profissional já dentro de casa. Em que sentido? Cumpra as condições que você estabeleceu. Se você fala assim, vou ter determinados horários para fazer tais coisas, faça naqueles horários e não faça fora dos horários que estão estabelecidos, né?
comporte-se como profissional, como pessoa que está estabelecendo regras e procedimentos desde do seu trabalho dentro de casa, com a fotografia, né? Você combinou assim, ó, eu vou estudar um curso do Charbel, fotógrafo empreendedor, toda sexta-feira à noite, das 6 às 7. Deu 7 horas, desligue e vai fazer outra coisa. Vai viver a vida familiar, por exemplo. Então, já estabeleça, honre a sua palavra, as condições que vocês estabeleceram juntos, tá? Uma coisa que eu acho que é uma estratégia muito legal é buscar pequenas vitórias e compartilhar com o cônjuge, né? Assim, o primeiro cliente, os primeiros clientes, o primeiro dinheiro que entrou. Você pode dar para a família um pequeno prêmio com aquele primeiro dinheiro que entrou. Você fez um primeiro serviço, ganhou ali R$300, cara, gasta esses R$300 de alguma forma que a família goste, uma comida, um jantar, um piquenique caprichado, sei lá, um passeio em algum lugar. Tenha uma pequena vitória, comemore com a família, com o cônjuge, alguma pequena vitória do seu negócio, né? Quando você tiver um segundo cliente, um terceiro cliente, você vai estabelecendo ali seus critérios de gasto, mas assim, premie a confiança e a parceria que foi dada ou que foi estabelecida, mesmo que estabelecida meio a contragosto, premie essa parceria. Mostre que tem jeito de dar certo, que vai dar certo, que você está construindo ali uma nova carreira, que você vai se satisfazer, mas que a família também vai desfrutar dessa alegria, né? Porque mesmo que, independente do dinheiro até, vai dar dinheiro, mas independente do dinheiro, você estar realizado também já é uma coisa que harmoniza com a família, que traz bênção e alegria para a família. Conviver numa família onde uma, duas ou várias pessoas estão irritadas ou estão infelizes com o que faz é muito ruim. Ou infelizes por não fazer algo que queria fazer, né? Meio que mutiladas de algo, é muito ruim. Então, assim, só o fato de você se realizar na fotografia já vai trazer benefícios para sua família. Mas o dinheiro que entra também procure premiar a família, procure deixar a família desfrutar um pouco dessa alegria financeira também. E isso vai crescendo com o tempo, todo mundo sai ganhando. A última estratégia que eu queria sugerir, não é possível para todos os casais, eu sei, mas para muitos casais eu tenho visto que funciona, que é envolver o cônjuge. E você pode envolver seu cônjuge de várias maneiras. Pode ser que a fotografia vire um baita de um negócio na sua família e seu cônjuge fala assim, eu vou trabalhar com você, vamos fazer esse negócio bombar. Né? Já vi isso acontecer. Começou meio não querendo, aí o negócio deu certo, aí aquele cônjuge que não queria, que não via com bons olhos, um dia falou assim, vou sair do meu emprego, vou te ajudar e nós vamos fazer isso daqui virar um negócio maior ainda. Posso? E deu certo, deu muito certo. Né? Tem muitas histórias de fotógrafos de casamento, por exemplo, que trabalham em casal, né? O marido e a esposa fotografando os casamentos. É muito legal, porque inclusive dá para ir para 2 casamentos ao mesmo tempo, né? Você monta 2 equipes. Mas esse é um tipo de envolvimento mais pleno, mais forte. Existem outros envolvimentos menores que você pode fazer com seu marido ou com a sua esposa, que até estava meio desconfiado. Por exemplo, você pode ver na sua personalidade se tem alguma área que você não é muito forte e seu cônjuge e ele pode te ajudar. Por exemplo, eu tenho uma aluna da mentoria que o esposo dela trabalha numa multinacional e ele é muito bom com planejamentos, número, finanças, planilhas, essa coisa toda. E ela sabe fazer muito bem, mas ela não gosta. Então, ela delegou a ele todo o apontamento e planejamento numérico do negócio, a grana que entra, a grana que sai, os custos, precificação, tudo para ele. Tudo que é de planilha, o cara que faz. E faz muito bem. Por quê? Porque o trabalho dele já exige isso, ele tem prática. Para ele, Excel não é um bicho de 7 cabeças, é um negócio do dia a dia. E para ela, Excel é um negócio assim que ela não queria mexer, né? Deu muito certo. Então, quando o cara se envolve num pedacinho que pode te ajudar, ele também está ali, eu garanto que ele está ali olhando os números, falando, cara, esse negócio aqui vai andar, esse negócio está andando, esse negócio aqui dá certo, olha que legal. E aí começa a nascer uma sementinha de parceria muitas vezes, né? Por exemplo, eu já tive uma aluna que o marido era da área de marketing
e ele fazia toda a parte de marketing digital para ela. Olha que bênção, né? Fazia site, cuidava das redes sociais, postava, corrigia textos, e ela fotografava e atendia. E ele trabalhava com marketing para outros clientes. Ele era web designer, fazia site para um monte de cliente, um monte de contas, e ela era uma conta dele, né? E foi dando muito certo. Virou uma sinergia muito boa, né? No caso desse casal, ele nunca teve dificuldades com o trabalho dela, né? Mas é o tipo de envolvimento que você pode tentar fazer com alguma área com o seu esposo ou sua esposa. Por fim, o que eu queria deixar aqui como um recadinho é que assim, que apoio é algo que a gente também conquista, né? Às vezes as pessoas têm dificuldades em apoiar porque talvez você tenha pisado na bola, não sei, não estou julgando, não conheço, né? Não sei com quem que eu estou falando, mas às vezes a pessoa tem dificuldade em te apoiar porque você já tentou um monte de coisa, não deu certo. Tem gente que não tem muita flexibilidade com isso mesmo. Mas também tem gente que tem dificuldade em apoiar porque não sabe por onde pode apoiar, né? Tem gente que não quer apoiar porque não vê a fotografia como você vê. Então, essa coisa das pequenas conquistas compartilhadas, dos pequenos passos conversados, do envolvimento possível do cônjuge, eu acho que é sempre bom e é possível. É claro que existem casamentos onde o tecido do casamento assim já está esgarçado e uma história ruim, sustentada por muitos anos. Mas eu espero, sinceramente, que não seja o seu caso, que seja uma questão muito mais assim de as pessoas se entendendo e visualizando no que a fotografia pode dar, e aí o apoio vai ser sempre algo que é um substrato a mais para a construção dessa empresa, dessa casa que a gente quer construir com uma base sólida, não quer nenhuma rachadura pelas paredes. Esse vídeo eu acho que é um vídeo um pouco diferente, né? Porque eu acabo entrando num assunto que não é assim esperado, talvez, da carreira do fotógrafo, mas é uma realidade, né? A ideia desse vídeo veio de fatos reais aqui, de fatos, né? Que eu vejo aqui com os alunos da mentoria e dos cursos mais básicos, né? É uma questão a ser respondida, a ser lidada mesmo, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, se você conhece alguém que passa por esse tipo de problema e você acha que eu posso ter ajudado, por favor, compartilhe esse vídeo, dê um like aqui, e se inscreva no canal, nos ajude a divulgar mais o nosso conteúdo, porque é difícil fazer os conteúdos, dá trabalho, e a gente faz com muito carinho para ajudar as pessoas a terem a fotografia como profissão e negócio. Espero que tenha te ajudado e espero que você possa nos ajudar a ajudar ainda mais pessoas. Já até o próximo vídeo.